Olá, povo amado de Deus, paz e bem, este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Todos os dias estamos aqui, meditando, refletindo a santa palavra do Senhor e tentando compreender o que Deus quer nos dizer hoje. Abra bem o seu coração. Deus com certeza quer falar algo para você hoje, mas Ele não invade a nossa consciência. Ele não vai invadir o nosso coração. A palavra de Deus diz que Deus bate. Jesus está à porta e bate. Se a gente abrir, Ele entra e faz morada. Então, abramos o nosso coração. E abra aí também a sua Bíblia. Marcos capítulo 8, do versículo 27 até o versículo 33. Marcos 8, do versículo 27 até o versículo 33, que diz assim: Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu povo, acredito que você já deve ter escutado esse evangelho tantas vezes. Mas a palavra de Deus, ela é antiga, mas ela é sempre nova também. Então, toda vez que nós meditamos a palavra de Deus, nos deixando conduzir pelo Espírito Santo, com certeza Deus tem algo novo para nos dizer. Hoje, quando eu estava meditando esse evangelho, preparando para falar para vocês, o que me vinha muito forte, o que mais me marcou, foi exatamente esse movimento. Veja, esse movimento de Pedro. Esse movimento de Pedro. Essa inconstância de Pedro. Esse contrário da personalidade de Pedro. Veja que quando Jesus pergunta: o que as pessoas estão falando de mim? Pedro acerta. Pedro acerta. Olha só o que Pedro diz. Tu és o Messias. Jesus perguntou e Pedro acertou em cheio. Tu és o Messias. Mas quando Jesus falou: olha, eu vou sofrer, eu vou ser perseguido, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E aí o mesmo Pedro chamou Jesus aqui à parte e disse: que história é essa? Para dessa história. Tu és o Messias. Então Jesus chama forte e repreende os discípulos e Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Tu não está pensando como Deus. Olha só, ele tinha se deixado inspirar e conduzir pelo Espírito Santo, acertou, pedra de fundamento. Mas aí Pedro deixa a sua humanidade, a sua desumanidade aflorar. Ele começa a querer Jesus como um Messias, mas um Messias que não sofresse, um Messias que fosse triunfar, um Messias aos moldes do Império Romano. Que Messias é esse que sofre? Que vai ser perseguido, que vai ser morto? Não.
E aí ele se torna pedra de tropeço. Quantas e quantas vezes na nossa vida, na nossa família, entre os nossos, a gente, em um momento, é pedra de fundamento. A gente sustenta muitas pessoas na fé, mas em muitos momentos a gente também é pedra de tropeço. Tantas e tantas formas de agir, de pensar e de sentir que são contrárias à vontade de Deus. As nossas invejas, os nossos preconceitos, as nossas vaidades, nosso egoísmo, a nossa mesquinhez, a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança, a nossa falta de amor. Tudo isso vai se tornando pedra de tropeço na vida do outro. Enquanto nós deveríamos ser pedra de fundamento, a gente se torna pedra de tropeço. Hoje eu queria te fazer essa pergunta. Pedro aqui, na verdade, é cada um de nós. Hoje eu estou sendo pedra de tropeço? Ou eu estou sendo pedra de fundamento na minha família, no meu ciclo de amizade, naquilo que eu posto, naquilo que eu mostro para as pessoas, na minha vida particular, na minha intimidade? Eu estou sendo pedra de fundamento ou eu estou sendo pedra de tropeço? Diga. Admita. Se você está sendo pedra de fundamento, louvado seja Deus, continue, é isso mesmo. Mas se você está sendo pedra de tropeço, peça a Deus para curar seu coração. Vamos pedir a Deus para curar o nosso coração. Pelas vezes que nós somos pedra de tropeço na vida de tantas pessoas. Dai-nos esta graça, Senhor. É isso que nós te pedimos. Nós não queremos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Sim, nós queremos ser pedra de fundamento. Que as pessoas possam encontrar em nós apoio para te amarem mais, para te servirem mais, para te buscarem mais. É essa pedra que nós queremos ser. Dai-nos esta graça, Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Não esquece, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Seja um missionário, uma missionária junto comigo. Até amanhã, se Deus quiser.